Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Holanda, eu sou professor do Departamento de Física Teórica Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faço parte do grupo de Cosmologia, atuando principalmente na parte de aglomerados e galáxias, com uma interface entre astrofísica, né, e cosmologia. E o tema de hoje, que eu vou falar para vocês na nossa escola, é sobre a radiação cósmica de fundo, certo? Então, eu dividi a nossa apresentação em três, tá? Para ficar menos cansativo para vocês assistirem. Então, eu vou colocar aqui para a gente começar. Então, como eu falei, o tema é a radiação cósmica de fundo, certo? E nós vamos discutir um pouco sobre as origens da radiação cósmica de fundo e do seu espectro de corpo negro. Também vamos discutir um pouco dos satélites de observação, certo? Dessa radiação cósmica de fundo, discutir as anisotropias e estudar um pouco o espectro de potência dessas anisotropias, que eu vou explicar o que alguns vínculos cosmológicos e tensões existentes, advindas das observações dessas anisotropias, as fontes de contaminação, né, existentes nas observações da radiação cósmica de fundo, e, por fim, eu falarei um pouco de um dos temas da minha pesquisa, que é o efeito Sunyaev-Zeldovich, e algumas aplicações desse efeito para a cosmologia, certo? Então, pessoal, a radiação cósmica de fundo ela veio para colocar um ponto final em uma discussão que existia, né, uma polêmica que existia na década de 40. Na década de 40 do século passado, a gente já tinha já tinha as equações de Friedman, né, para a evolução do universo, baseada nas equações de Einstein, né, da relatividade geral. Já tinha sido descoberto a própria expansão do universo por Edwin Hubble, em 1929. Então, em 1940, a questão de se o universo expandia e evoluía, né, ou não, ainda era debatido, mesmo com essas observações. Né? Tinha gente que tentava explicar a expansão do universo observada em 1929, né, por Edwin Hubble, através de uma hipótese de universo estacionário. Tá, pessoal? O universo estacionário é diferente do universo estático. Tá? Então, você tinha o grupo de cosmólogos que defendiam um universo expansionista e evolucionista, ou seja, as suas propriedades evoluindo com o tempo, como densidade, temperatura, tá certo? E você tinha outro grupo que não gostava dessa ideia de expansão do universo, porque isso dava uma ideia de uma origem para o universo, uma origem de criação, uma ideia de criação para o universo, que era o grupo liderado pelo Fred Hoyle, certo? Então eles propuseram um universo estacionário, que era um universo em expansão, mas que as propriedades dele não modificavam com o tempo. Então você não tinha uma evolução do universo, né? Então você não tinha um universo diferente antes e um universo diferente depois, tá certo? O grande problema desse modelo do Fred Hoyle é que ele dizia que ele não conseguia explicar, por exemplo, ele não previa a existência de uma radiação cósmica de fundo, tá certo? Porque é o seguinte, o que foi que o George Gamow previu, né? O que foi que ele e o grupo dele de pesquisadores que defendiam o universo expansionista previram? Eles disseram o seguinte, ó, se o universo está expandindo, ele esfria, né? Se ele não está trocando calor com nada, ele vai esfriar. Então, se ele vai esfriar e você voltar no tempo, ele vai esquentar. Então, lá nos instantes iniciais do universo, nós chegaríamos a um momento que nós teríamos uma temperatura em torno de 10 a 10 Kelvin, que é o que acontece no interior das estrelas, né? E nessa situação, você poderia ter a formação dos elementos químicos, tá? Hidrogênio, hélio, principalmente. E nessa fornalha, você também teria radiação, né?
que, a partir de um certo tempo, depois de um certo tempo, do universo expandindo e esfriando, essa radiação que estava ali em contato direto com os átomos, né, com as partículas elementares, esses fótons, essa radiação, ela esfriava o suficiente, em um certo instante do universo, ali em torno de 400 mil anos, ela esfriava o suficiente para desacoplar, como a gente chama, ou seja, para deixar de interagir com a matéria e preencher todo o universo e chegar até os tempos atuais em micro-ondas, né, como é o que a gente observa. Essa seria a radiação cósmica de fundo, certo? Seria essa radiação proveniente de quando o universo era uma fornalha, certo? Extremamente quente. Mas, como você tem um sistema que expande adiabaticamente, esse sistema começa a esfriar, os fótons começam a ficar com cada vez menos energia, então você chega um momento que os átomos começam a se formarem e aquela radiação viajar livremente pelo universo. Então, o modelo do estado estacionário proposto por Fred Hoyle, ele não previa esse tipo de radiação. Então, se essa radiação fosse detectada, o modelo de Fred Hoyle, ele não conseguiria explicar essa radiação, tá certo? Então, é curioso a gente falar que o termo Big Bang, né, grande explosão, foi colocado por Fred Hoyle, numa entrevista em uma rádio britânica na década de 40. E aí, pessoal, a gente sabe hoje que esse termo é um termo pejorativo utilizado por ele, né? Porque ele, de acordo com os expansionistas, o universo seria extremamente quente e denso no passado e em rápida expansão, certo? E essa expansão ia diminuindo com o tempo, né? A taxa dela. Então, o Fred Hoyle dizia, não, isso na verdade é uma grande explosão. Como é que o universo surge de uma grande explosão? Que coisa ridícula. Mas hoje a gente sabe, pessoal, que hoje em dia não tem essa ideia. A teoria do Big Bang é que o universo foi extremamente quente e denso no passado e em rápida expansão. Não tem nada de explosão, nem muito menos de origem, não. Tá certo? Essa questão de o universo tem uma origem, tem um criador, uma criação, está aberta a discussão ainda, ninguém sabe disso não, porque a gente não tem uma teoria quântica da gravidade que nos permita discutir o universo como ele era antes, né, da era Planck, que é quando o universo está ali a 10 a menos 37 segundos de vida, entre aspas, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, a ideia original de Gamov, né, era de que quando você voltasse no tempo, se você tem um sistema expandindo adiabaticamente, esfriando, você teria um sistema que aqueceria. E nesse aquecimento, né, você pode chegar a uma idade, a uma temperatura, né, de quando o universo teria 10 a 10 Kelvin, tá certo? E nessa situação é possível mostrar que a radiação é tão enérgica, né, tão energética, os fótons têm tanta energia, que eles estão acoplados com a matéria, de forma que a gente diz que você tem um equilíbrio termodinâmico entre matéria e radiação. Né? Você tem um equilíbrio termodinâmico entre matéria e radiação quando você volta há muito tempo no passado e a temperatura é a 10 Kelvin. Sendo que, quando você volta a esse tempo de quando o universo tem a 10 a 10 Kelvin, no modelo evolucionista, tá? Isso é uma coisa fácil de fazer, para quem faz a cosmologia básica, você mostra também que a densidade de matéria é em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Então, isso é mais ou menos o que existe ali nas estrelas, tá certo? Então, você teria a nucleossíntese primordial, ou seja, você teria a formação dos elementos leves, nesse instante, e principalmente de hidrogênio e hélio, ou mais precisamente do núcleo, né, do próton e depois do deutério e do núcleo do hélio, tá certo? Em torno de 25% de hélio, o restante de hidrogênio. Você tinha essa condição e você tinha a radiação cósmica de fundo ali em equilíbrio termodinâmico. Até que chega um momento que, como eu falei anteriormente, o universo esfria de forma que a radiação não tem mais energia suficiente para ionizar os átomos. Então, os átomos se formam, né, de hidrogênio e de hélio, e a radiação que estava em equilíbrio termodinâmico passa a permear todo o universo e sendo esfriada, né? Até que ela chega hoje com a temperatura em torno de 3 Kelvin, tá? A temperatura da radiação cósmica de fundo hoje, em torno de 3 Kelvin,
e como uma radiação de corpo negro, porque ela estava em equilíbrio termodinâmico quando ela foi liberada, tá certo? Então, essa é a origem da radiação cósmica de fundo, proposta por Gamov. Então, ela foi descoberta em 1964, né? E aí, por Penza e Wilson, né, que eram engenheiros dos laboratórios Bell, eles ganharam o prêmio Nobel em 1978, e isso, a descoberta dessa radiação foi a pá de cal, né, sobre o modelo estacionário de Fred Hoyle. Não conseguia explicar a existência dessa radiação cósmica de fundo, ok? Então, pessoal, a descoberta foi em 1964, certo? Eles ganharam o Nobel em 78, e o satélite COBE foi o primeiro satélite a ser lançado no espaço para estudar, né, essa radiação cósmica de fundo, certo? Então, esse satélite foi idealizado por George Smoot, que está aí ao lado, e ele ganhou o Nobel em 2006, certo? Por a idealização e pelo estudo da radiação cósmica de fundo em detalhes. Porque aqui, pessoal, eles não estudaram a radiação cósmica de fundo em detalhes, eles apenas viram que tinha uma certa frequência que era prevista nos trabalhos de George Gamow e posteriores, a temperatura de brilho em uma frequência que era prevista que, se existisse, seria a radiação cósmica de fundo. Aqui, eles estudaram todo o espectro eletromagnético dessa radiação, tá certo? E mostraram que essa radiação tem o melhor espectro de corpo negro da natureza. Então, aqui nós temos a curva de corpo negro, tá? Essa linha é a curva teórica para uma temperatura de 2,74 Kelvin, e esses tracinhos aí é o melhor ajuste com a barra de 1 sigma, tá? Medido pelo COBE FIRES, que é um equipamento que estava, né? Que é o satélite. FIRES é o equipamento que está dentro do satélite COBE. Então, a gente vê que ela fica na parte de micro-ondas do espectro eletromagnético e é um corpo negro, um espectro de corpo negro perfeito. É o mais perfeito da natureza, certo? Então, isso é o que a gente chama é um pilar da teoria do Big Bang, certo? Ou do modelo do Big Bang. Eu prefiro chamar teoria do Big Bang. Por quê, pessoal? Teoria do Big Bang. Porque a teoria, ela é uma teoria por quê? Porque ela pressupõe, né, é uma hipótese de que o universo foi extremamente quente e denso no passado, em rápida expansão, e evoluiu até chegar ao que nós vemos hoje, né? E essa teoria é muito bem corroborada por uma das observações cruciais, que é a existência da radiação cósmica de fundo. As outras são a expansão cósmica do universo, a teoria da relatividade geral e a própria nucleossíntese primordial, também estudada inicialmente por George Gamow, tá? Que posteriores, né? Que eu não entrei aqui em detalhes. Mas é possível estudar a nucleossíntese primordial, né, com uma grande precisão, tá certo? Baseada nessas ideias originais de Gamow do universo extremamente quente e denso no passado, né, parecendo o núcleo de uma estrela, com radiação e matéria em equilíbrio termodinâmico, se dissociando depois quando o universo tem aproximadamente 400 mil anos, porque a energia dos fótons acontece o quê? Os fótons se esfria e não consegue mais se acoplar à matéria, né? Interagir através de fotoionização com a matéria. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? É uma radiação relíquia emitida logo após a recombinação, que é quando o universo tem 380 mil anos após o Big Bang, certo? Na verdade, pessoal, se a gente for aqui ser vamos dizer assim, muito rigoroso, é após a era Planck, né? Porque aqui a gente está extrapolando a relatividade geral para o passado, tão passado quanto a gente queira, até t igual a zero. A gente não pode fazer isso, tá certo? E ela é parte fundamental da cosmologia moderna, fundamental. Tá, pessoal? Nos últimos 20 anos, não se estuda cosmologia sem estudar a radiação cósmica de fundo. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que ela é uma radiação de corpo negro, na região de microondas, com pico em 160 GHz. É uma radiação de fundo, ou seja, ela permeia todo o universo, altamente isotrópica. O que é que significa dizer isso? Para onde você olhe, você tem basicamente a mesma temperatura dela, certo? Com inhomogeneidades, ou seja,
com diferença na temperatura de ΔT sobre T de 10 a menos 5. Ou seja, você tem uma temperatura média, e aí você pega a média temperatura dessa radiação em um ponto do céu e subtrai a temperatura média. A maior diferença é da ordem de 10 a menos 5. Tá? Ou seja, ela é altamente isotrópica. Qual a importância dessa radiação na cosmologia? Bem, pessoal, as perturbações, né, para você estudar a matemática dela, ela está inclusa, a matemática da radiação cósmica difusa está inclusa no que a gente chama de perturbações lineares, que é uma física acessível e possível usar aproximações válidas, né? Ela é uma medição de condições iniciais para modelos cosmológicos. É possível medir o movimento peculiar do sistema solar em relação ao referencial, né, da expansão de fundo, certo? A gente sabe que a hipótese básica, né, da cosmologia é que o universo é homogêneo e isotrópico, né, não existe referenciais privilegiados, certo? Mas a gente tem, ou seja, todos deveriam estar em repouso em relação a essa radiação cósmica de fundo, mas na verdade a gente sabe que localmente existe, as galáxias estão agrupadas em grupos ou em aglomerados de galáxias, que faz o quê? Que faz com que o sistema saia desse regime especial, tá certo? E, no nosso caso, a gente pode usar a radiação cósmica de fundo para estudar o nosso movimento do sistema solar em relação a esse sistema padronizado, né, que está em repouso em relação ao que vê o universo homogêneo isotrópico. Então, ela também é a melhor prova de isotropia do universo, é fundamental para estudar parâmetros cosmológicos e é um pilar necessário do modelo do Big Bang, certo? Então, aqui eu coloquei as anisotropias na temperatura como observadas. Então, é o seguinte, pessoal. Eu acabei de dizer a vocês que a temperatura ela é extremamente isotrópica, né? Mas existem anisotropias no céu na temperatura da radiação cósmica de fundo. Ou seja, se você olha para um ponto e compara com a temperatura média, existe a temperatura máxima de diferença de ΔT sobre T de 10 a menos 5. Ou seja, é muito isotrópica, mas possui pequeníssimas anisotropias. E essas pequeníssimas anisotropias é que são extremamente úteis para a cosmologia, porque elas ocorreram na radiação devido a processos físicos, principalmente de formação de estruturas, que ocorreram entre a recombinação e hoje, tá? Porque tudo que foi ocorrendo na matéria, embora ela estava desacoplada, mas tudo que ocorreu antes do desacoplamento e depois do desacoplamento, né, quando o universo tem ali em torno de 400 mil anos, ficam impregnados nessa radiação cósmica de fundo, provocando essas pequenas anisotropias. Ou seja, ela não é ela é uma radiação de corpo negro quase perfeita, tá? Então, em 1992, a gente vê que o COBE não conseguia observar muitas anisotropias, mas conseguiu levantar a curva de corpo negro, que era o objetivo dele. Em 2003 foi lançado um satélite americano, o WMAP, que já conseguiu observar anisotropias na radiação cósmica de fundo, e o Planck, lançado um satélite europeu, lançado em 2009, que ainda está em processo, né, ainda está observando a radiação cósmica de fundo, e aí você consegue ver que ele já consegue ver mais detalhes ainda na radiação cósmica de fundo, né? Então, a gente diz que as anisotropias é a pedra da roseta da cosmologia. Por quê? Porque, como eu falei, essas anisotropias, elas permitem a gente estudar toda a história do universo, de hoje até a recombinação e da recombinação para o passado. Tudo que aconteceu na matéria, né, de processo de formação de estruturas, etc., ficou impregnado nessa radiação, em forma das anisotropias, certo? Então, aqui está mais um exemplo, né? De como o WMAP via as anisotropias. Ó. Aqui é o céu, é tipo um mapa mundi do céu, né? Você pega toda a esfera e faz tipo um mapa mundi, né? Como a gente faz com a Terra. E projeta, né, bidimensionalmente, assim. E como o Planck vê as anisotropias, né? Então, o Planck conseguiu obter bem mais informações, né, do que o satélite Planck, né? De forma mais precisa, certo?
Essa parte de cima é o satélite Planck, como ele observa, né? Você pode ver a rugosidade é maior, pegando mais anisotropias, e o WMAP é o de baixo aqui, certo? E o problema do horizonte? Aí, pessoal, isso aí não é o nosso motivo aqui da aula, nem tem como eu falar sobre isso agora, mas existe um problema aí que é justamente explicar o porquê é que esse espectro é tão isotrópico, certo? O modelo padrão do Big Bang, ele não consegue explicar isso. O que veio a seguir foi a teoria da inflação, né, que juntamente se acopla à teoria do Big Bang para explicar o porquê que a gente tem uma anisotropia tão alta na radiação cósmica de fundo. E aí, pessoal, a gente pode classificar as anisotropias de forma cronológica, certo? Existem as anisotropias primárias e as anisotropias secundárias, mais as contaminações. As anisotropias primárias são aquelas que ocorreram antes da recombinação, ou seja, antes dos 400 mil anos. E as secundárias são aquelas que estão muito ligadas à formação de estruturas no universo, que são as que ocorreram após a recombinação. À medida que você vai tendo a formação de estruturas no universo, isso vai causando anisotropias também na radiação cósmica de fundo. E aí você tem uma gama aqui do lado direito, né, como vocês podem ver, e a minha tese do doutorado, pessoal, foi essa secundária aí, efeito SZ térmico e efeito SZ cinemático, ou seja, o efeito Zeldovich. Então, só esse efeito aí deu a minha tese de doutorado, certo? Para vocês terem uma ideia de como é complicado estudar radiação cósmica de fundo. Não é algo simples. Tá? Num curso de cosmologia, a gente dá os aspectos básicos da radiação cósmica de fundo. Mas para você, não tem como você, só se você tivesse um curso de um ano, seria possível você estudar a radiação cósmica de fundo em todos os seus detalhes, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu não conheço nenhum local que faça isso. Então, pessoal, agora vamos chegar aqui numa parte um pouco mais matemática da coisa, né? Que é o seguinte, como é que a gente estuda a matemática da radiação cósmica de fundo? Né? Como eu falei, pessoal, a radiação cósmica de fundo, o satélite mede a temperatura em diferentes pontos do céu, tá certo? E mede a anisotropia nessa temperatura, tá certo? Ou seja, ele pega ele tem a temperatura média, que é a tirada da radiação do corpo negro, e depois vai pegando cada ponto no céu e comparando com a média, tá? E dividindo pela média, que é esse delta T sobre T. Então, ele faz isso para diversos tetas e diversos φs, tá certo? Eles fazem isso para diversos tetas e diversos φs. E aí, pessoal, na verdade, o que nos interessa nessa matemática toda aí é que a projeção no céu, né, aquela projeção no céu, isso que a gente viu aqui, ó, a projeção no céu, é descrito em termos de harmônicos esféricos. Isso também é utilizado na mecânica quântica, né? Mas, assim, eu, sem querer entrar muito em detalhes matemáticos aqui, o que nos interessa mais na radiação cósmica de fundo é o que a gente chama de função de correlação, tá certo? A função de correlação, que é esse C θ aí. E esse C θ, ele está relacionado se vocês verem aqui um pouco embaixo, ó, o θ é 180 graus dividido por L. Porque a função de correlação, o que é a função de correlação, pessoal? É o seguinte, você mede o ΔT sobre T em um ponto e o ΔT sobre T em outro ponto, separado através de uma escala angular θ. Tá? Então, você mede o ΔT sobre T em um ponto, pega uma separação angular desse ponto que vocês mediu originalmente e mede o ΔT sobre T de novo. E multiplica os dois. Tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma escala, a gente vai ter medidas, né, de ΔT sobre T, ΔT sobre T para diversas escalas angulares. Tá certo? Então, o que é que é feito? Essa função de correlação, ela é expandida em termos dos polinômios de Legendre. Então, vamos lá. O que é que eu quero que vocês fixem na cabeça aqui? Ó? A função de correlação
pode ser expandida em termos dos polinômios de Legendre. E os polinômios de Legendre dependem de um fatorzinho L. E é possível mostrar que esse fatorzinho L, tá, está ligado a uma escala angular no céu. Tá, ó. A escala angular θ é igual a 180 graus dividido por L. Tá certo? Então, olha só, pessoal. O polinômio de Legendre aqui, o Cθ é igual a 1 sobre 4π, o somatório de 2L mais 1, CL, PL, cosseno de θ, ele vai dizer o que é que nós vamos ter aqui, ó. Para um dado θ, se eu tiver um Cθ alto, se eu tiver um Cθ alto, significa que naquela escala eu tenho uma grande anisotropia, certo? Então, o L vai me dizer em que escala é que isso ocorre, esse Lzinho aqui, tá? Em que escala? Esse L me dá força, tá? Esse Lzinho no polinômio de Legendre, ele vai me dar qual é a força, né? Ou a intensidade, melhor dizendo, ele vai me dar a intensidade de quão anisotrópico ou de quão forte é o Cθ para aquele θ, certo? Ou seja, o CL é uma medida das flutuações de temperatura em escalas angulares, tá? Então eu quero que vocês fixem isso. O CL, tá, que está aqui embaixo, ó, é uma medida das flutuações de temperatura em escalas angulares. E o L está ligado com essa escala angular por 180 dividido por L, tá certo? Então, pessoal, novamente, você vai pegar vários ângulos, tetas, entendeu? E calcular esse Cθ aí. Depois, vai descrever isso em termos de polinômio de Legendre. E o L vai lhe dizer, o Lzinho no polinômio de Legendre, ele vai lhe dizer o quão intenso é a anisotropia para aquele θ. Certo? Então, o que o pessoal faz é isso. Eles procuram qual é o θ, se é que eles procuram, não. A primeira pergunta foi, olha só, a primeira pergunta foi, será que existe um θ onde eu tenho uma anisotropia máxima, né, que é a de 10 a menos 5, será que existe um θ característico para isso? Olha só que coisa interessante, pessoal. Será que existe um θ onde característico, onde a minha função de correlação é máxima? Será que existe esse θ? Existindo esse θ, qual é o L no polinômio de Legendre? Certo? Então, isso foi crucial, pessoal. Então, no polinômio de Legendre, existem os multipolos 0 e 1, que não traz muita informação para a cosmologia em si, tá? O L0 corresponde à temperatura média e o L1 corresponde ao efeito Doppler, né, devido a gente estar em movimento em relação à radiação cósmica de fundo. Certo? A radiação cósmica de fundo, quem estiver parado em relação a ela é aquele observador que vê o universo homogêneo isotrópico. Tá? Como a gente tem movimentos peculiares, né, devido a estarmos dentro de um grupo de galáxias, ou seja, a gente não está dentro da expansão de Hubble, né, completamente, localmente, estou me referindo, porque tem galáxias se aproximando uma da outra, então isso causa uma anisotropia em relação a esse referencial que vê o universo homogêneo isotrópico, que é aquele que está dentro da expansão de Hubble completamente, certo? Então, eu coloquei aí, ó, em azul a temperatura medida é 2,721 e no vermelho a temperatura medida é um pouco diferente, devido ao efeito Doppler, é 2,729. Então, pessoal, novamente aqui, eu até peço desculpas a vocês, para quem já entendeu, porque esse fator aqui é crucial para a gente. Os cosmólogos, os observacionais, eles procuraram se existia um θ característico que maximizava essa anisotropia, né? Ou seja, num θ menor do que aquele no céu, uma escala menor angular daquela no céu, eu tinha diferenças de temperatura com relação à temperatura média maiores, será? Ou menores, será? Será que eu tenho uma escala angular característica que maximiza a anisotropia? Tá? Que escala é essa, né? Aí essa escala estaria ligada com o L aqui do polinômio de Legendre,
né? Porque você está descrevendo a função de correlação em polinômios de Legendre. Então, quando chegasse naquele θ que maximizava, né, a anisotropia, você tem que ter um L que lhe dê a intensidade ali, né? Que é naquele θ que você tem uma forte anisotropia. E esse L está ligado com a escala no céu, pelaquela equaçãozinha. E foi isso que eles observaram, pessoal. Ó. Então, quando eles... você pode, esse eixo Y, pessoal, vocês podem interpretar isso aí como um ΔT sobre T, tá? Vocês podem interpretar dessa maneira, ΔT sobre T. E o eixo X é o multipolo L, que está ligado com a escala angular no céu, tá? Então, a gente vê ó, que na escala angular, aqui é 100, ó, depois é 200, né, porque está a escala logaritmo, tá certo? Então, a gente vê que para certo multipolos L, você praticamente não tem anisotropia, ou tem muito baixa, ó, porque você tem uma horizontal. Então, você pode ir aumentar. Se você aumenta o L, o que é que você faz? Você diminui o θ, né? Você aumenta o L. Para L's pequenos, você tem altas escalas angulares. Para L's grandes, você tem baixas escalas angulares, certo? Então, a gente vê que para L abaixo de 100 ali, ó, a anisotropia, o ΔT sobre T, é constante, ou seja, praticamente não tem anisotropia, mas ela chega em 180 ali, ó, e dá um pico, que a gente chama de pico acústico. Mas L igual em torno de 200, corresponde ao ângulo θ mais ou menos de 1 grau, certo? E aí depois, pessoal, você tem outras escalas com, né, outras anisotropias, que a gente chama de anisotropias, o segundo pico, o terceiro pico, tá certo? Mas a gente observou, a gente não, né? O pessoal observou que existia, isso foi primeiramente feito no final da década de 90, ali em 99, tá certo? Por ali, antes da Blumap um pouco, por um experimento chamado Boomerang. Então, a gente vê que na escala em torno de 1 grau, você tem uma anisotropia na temperatura máxima. Antes ela é mínima e depois ela é mínima também, mas em 1 grau ela é máxima, ou seja, você tem uma anisotropia máxima da temperatura ali, em 1 grau. É se você pegar um ponto e afastar 1 grau dele, isso é a máxima anisotropia que você consegue obter. Aí a pergunta que se vem é por quê, né, pessoal, disso? Por quê? Então, isso eu vou falar na nossa próxima aula, certo?